Bom, pessoal, o primeiro exercício fala de uma partícula que inicialmente tem uma velocidade v0 ao quadrado e que depois passa para uma velocidade v ao quadrado, que é 20% maior. Observe, então, que a energia cinética inicial está relacionada aí com o v0 ao quadrado. A energia cinética final, 1/2 de mv quadrado, esse v quadrado é aquele aumentado de 20%, ou seja, o v é igual ao v0 inicial mais 20%, 0,2 vezes o v0. Logo, esse v é igual a 1,2 v0, que significa o aumento de 20%. Quando a gente substitui lá na energia cinética final o V pelo 1,2 V0, a gente fica com K igual a 1/2 de M V0 vezes 1,2, tudo isso ao quadrado. Elevando isso ao quadrado, a gente chega ao resultado de 1,44, que é 1,2 ao quadrado, vezes a energia cinética inicial, que é o termo em destaque entre parênteses. Isso significa, então, que a energia cinética final ela é igual a 1,44 a energia cinética inicial. Ou seja, nós tivemos um aumento de 44% na energia cinética devido ao aumento de 20% da velocidade. Logo, a resposta correta é a letra D para essa questão. O exercício 2 fala de uma massa de 3 kg que está posicionada inicialmente 2 metros acima do solo e que tem aí uma energia potencial gravitacional de 90 joules. A gente sabe que energia potencial gravitacional ela é massa, gravidade, vezes altura. Então, E igual a mg, altura, y. Nesse caso, o mgy é igual a 3 vezes o 10 da aceleração gravitacional terrestre, vezes a altura de 2 metros, como foi dito lá no enunciado. O que totaliza, então, 60 joules de energia. Logo, se o corpo está com 90 joules de energia total, é porque tem 30 joules aí que não dependem diretamente dessa altura, dependem do formato do corpo, de alguma outra coisa que não foi informado no enunciado. Quando esse corpo atingir a altura zero, os 60 joules que ele tinha ali ligados ao mgy, eles vão a zero. E o que sobra é simplesmente os 30 joules, que a gente não sabe exatamente qual é a origem, já que o enunciado não informou. Portanto, a energia final do corpo, quando ele atingir o solo, é igual a 30 joules, que é a letra C. O exercício seguinte fala de um corpo que se desloca numa trajetória plana e circular. Ele informa que no instante t1 a velocidade é v, no instante t2 a velocidade é 2v. E ele pede qual é a razão entre as energias cinéticas desse corpo no instante 2 e no instante 1. Ora, energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. No caso da posição 2, essa velocidade é 2v ao quadrado, dividido por 1/2 de m, a velocidade no instante t1, que é v. Quando a gente eleva ao quadrado, o 2 aparece um 4 e o restante permanece 1/2 de mv quadrado lá no numerador e o mesmo termo, 1/2 de mv quadrado, aparece no denominador. Esses termos podem ser cancelados e, portanto, a razão entre K2 e K1 é igual a 4. Isso corresponde à alternativa C da questão. A questão seguinte fala de um pingo de chuva com uma massa de 5 vezes 10 a menos 5 kg. Essa massa, esse pingo de chuva, vai cair a partir de uma altura de 120 metros acima do solo, considerando a gravidade com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado.
Se existe a força-peso atuando e se o objeto cai com velocidade constante, ou seja, aceleração zero, é porque a soma das forças que atuam sobre este objeto é igual a zero, pela primeira lei de Newton. Ou seja, o peso é anulado pela ação da força de atrito. Como elas têm direções iguais e sentidos opostos, a gente pode intuir, então, que a força de atrito tem, neste movimento, a mesma intensidade da força-peso. Logo, Φ igual a 5 vezes 10 a menos 5 quilogramas vezes o 10 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a força de atrito é igual a 5 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Então, 5 vezes 10 a menos 4 newtons é a intensidade da força de atrito. Esta força de atrito vai ser responsável pela energia dissipada durante o processo de queda. Então, a energia dissipada, ela é dissipada devido ao trabalho realizado pela força de atrito, que nesse caso vai ser igual a força de atrito vezes o deslocamento, que vai ser os 120 metros, já que o objeto vai de 120 metros até zero, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Notem que a força de atrito tem um sentido oposto ao deslocamento, portanto, 180 graus de ângulo. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, Wφ igual a menos força de atrito, que é igual a 5 vezes 10 a menos 4 newtons, vezes os 120 metros de deslocamento, ou 12 vezes 10 metros. 5 vezes 12, 60. 10 a menos 4 vezes 10, 10 a menos 3. Somos expoentes. A gente pode ainda dizer que isso é igual a 6 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, Wφ, 6 vezes 10 a menos 2 joules. E essa é a energia que vai ser dissipada devido à ação da força de atrito. A combinação de força de atrito, 5 vezes 10 a menos 4 newtons, com energia dissipada de 6 vezes 10 a menos 2, aparece na letra D. Exercício agora trata de uma mola elástica ideal, que ela tem um comprimento que vai ser alterado devido à ação de uma força. A mola vai ser comprimida devido à ação de uma força F. Como resultado disso, a mola vai armazenar energia potencial elástica, porque ela vai ser comprimida em 2 centímetros. O trabalho realizado por essa força que vai comprimir a mola em 2 centímetros vai ser a origem dessa variação da energia potencial elástica da mola. Então, a gente tem uma relação aí entre a variação da energia e o trabalho. Esse trabalho, ele é igual à força aplicada, né, com sinal aí menos 10 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Mas como a gente vai considerar a força de compressão e não a força de resistência, que é mais fácil, a gente vai ter a direção igual e sentido igual. Então, a gente pode trabalhar com sinal positivo. Nesse caso, o resultado é que nós temos, então, 2 vezes 10 a menos 1 joules, ou ainda 0,2 joules, o que corresponde aí na lista de respostas à letra B de bola. Agora a gente vai considerar um ciclista que desce uma ladeira sob a ação de um vento forte e ele consegue fazer com que a velocidade dele de descida aí seja constante, já que ele consegue equilibrar aí a força que ele consegue imprimir na bicicleta com o vento que ele tem contra. Ele vai conseguir descer com um movimento de velocidade constante. Para responder
as questões e verificar quais delas são falsas ou verdadeiras, a gente precisa pensar no movimento e também na definição de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Energia cinética, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia potencial gravitacional é igual à massa, gravidade, vezes a altura do ciclista em relação à base, em relação ao solo, que a gente está atribuindo zero de potencial. Então vamos lá. A primeira afirmativa, afirmativa A, diz que a variação da energia cinética vai ser positiva, que a energia cinética vai aumentar ao longo do processo. Isso não é possível porque a velocidade é constante e a energia cinética depende de velocidade. Então a energia cinética não aumenta nem diminui. Do mesmo jeito, a letra B, que diz que a variação da energia cinética vai ser negativa, que ela vai diminuir, também está errada, porque a energia cinética com velocidade constante se mantém constante. A letra C fala que a energia potencial gravitacional vai aumentar ao longo da descida. Como a energia potencial gravitacional é definida como massa-gravidade vezes altura, a variação da energia potencial gravitacional é igual a massa-gravidade vezes a variação da altura. Se essa altura é decrescente, a variação da energia também vai ser negativa, ela também vai ser uma energia decrescente, então é falsa a afirmativa C. Já a afirmativa D, que diz que a energia potencial gravitacional vai diminuir, é correta, já que o objeto vai perdendo altura na medida em que se desloca. O enunciado é claro, diz que o ciclista pedala para manter a velocidade constante na descendente. Então, letra D, verdadeira. A letra E, que diz que a energia potencial gravitacional vai ser constante, é falsa. Ela não pode ser verdadeira porque a energia potencial gravitacional ela vai diminuindo ao longo desse processo, então verdadeira só a letra D de dado. Este último exercício fala de um corpo que é lançado verticalmente para cima, a partir aí do solo, então ele sai, né, do nível zero de potencial gravitacional com uma velocidade que a gente sabe que é diferente de zero, mas que a gente desconhece. Inclusive, essa velocidade é a nossa incógnita. O objeto sobe até parar quando atinge a altura máxima da trajetória, que corresponde à sua velocidade zero. Essa altura máxima da trajetória é dada no enunciado como sendo de 15 centímetros. A energia inicial desse movimento ela é puramente cinética, então o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. A energia final ela vai ser puramente potencial gravitacional, já que a energia cinética vai ser totalmente zerada ao longo dessa subida. Então, energia final é mgh. O enunciado diz ainda que essas energias não são iguais, que existe uma perda de 25% da energia cinética na subida devido às forças de atrito que vão dissipar essa energia na forma de calor. Então, a energia final ela é igual a 75%, 0,75 da energia inicial. Ou seja, a energia final, que é massa, gravidade vezes altura, mgh, é igual a 75% da energia inicial. 75% corresponde a 3/4. Então, 3/4 de 1 meio de mv2. Notem que nós temos massa dos dois lados da igualdade. A gente não precisa do valor da massa para resolver o problema. A gente pode cancelar essa massa. O H é conhecido. A gente precisa transformá-lo de centímetros para metro, tomar esse devido cuidado. E a gravidade, a gente está trabalhando com 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, então, V0 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 4, que estava no denominador, passa ao numerador, vezes o 3, vezes aí a gravidade, vezes a altura. Substituindo agora os valores conhecidos, a gente tem que V0 ao quadrado é igual a 8, 2 vezes 4, dividido por 3, vezes 10, vezes o 15 centímetros. 15 centímetros é o mesmo que 15 vezes 10 a menos 2 metros. Simplificando 15 com o 3, a gente fica com 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10 a menos 2. Ou seja,
40 vezes 10 a menos 1, o que corresponde a 4. Então, igual a, 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1, e 40 vezes 10 a menos 1 é igual a 4. Logo, extraindo a raiz, a velocidade de lançamento é de 2 metros por segundo. O resultado correto aí para a questão, que corresponde à letra B. Bola.